E falando ainda neste assunto, gente, agora há pouco o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou oficialmente os valores da reoneração dos combustíveis. Ele afirmou que para preservar a arrecadação federal e reduzir o déficit, já no primeiro ano de governo, a equipe econômica de Lula vai criar um imposto sobre exportação de petróleo cru, que durará 4 meses. O ministro explicou quais os valores da reoneração para os preços da gasolina e do etanol. Acompanhe. Não se está discutindo a política de preço da Petrobras. Eu disse e repito, o que nós fizemos foi aguardar a decisão da empresa sobre os preços de março para tomar a nossa decisão em relação à reoneração. A reoneração da gasolina será de 47 centavos, o que, com desconto de 13 centavos da Petrobras, dá um saldo líquido de 34 centavos, ok? E a reoneração do etanol será de 2 centavos, mantendo a diferença de 45 centavos. Haddad também deu uma boa notícia para motoristas de caminhão de todo o país. O diesel, ele está desonerado até o final do ano. Portanto, o preço do diesel deve cair, porque não haverá reoneração do diesel. E o diesel tem um impacto muito importante na cadeia produtiva. Então, tem um efeito deflacionário importante, porque as mercadorias no Brasil, né, e as pessoas são transportadas, em geral, por ônibus e caminhões a diesel. Então, você tem um impacto importante na distribuição de mercadorias, né, no transporte intermunicipal, interestadual, e isso tem um impacto positivo sobre a inflação. Hora então de opinião aqui no Jornal Jovem Pan desta terça-feira. Comigo hoje, Jorge Serrão, Cristiano Vilela. Uma ótima noite a vocês, sejam bem-vindos. Começo com o Serrão, que está aqui do meu ladinho na tela. Serrão, eu quero até compartilhar mais uma vez com a nossa audiência e com você algumas impressões que o Viga trouxe a respeito de Adriano Pires, que foi cotado para ser presidente da Petrobras. Isso não se efetivou, e ele falou justamente sobre o timing de anúncio dessa reoneração de impostos federais sobre combustíveis a partir de amanhã e também da vigência dos novos valores sobre gasolina e diesel com esse reajuste da Petrobras. Para você, esses anúncios feitos um após o outro têm uma relação, tem uma tentativa talvez de suavizar o peso político dessa reoneração para o governo federal? Na verdade, não tem como suavizar. Quando você aumenta imposto, você gera automaticamente um desgaste político. Tanto que a primeira atitude do ex-presidente Bolsonaro, foi criticar essa reoneração no preço dos combustíveis, que vai gerar aumento da gasolina e aumento do álcool. Em percentuais pequenos para o álcool, mas em percentual bem significativo para a gasolina. Vai pesar aí no bolso de quem precisa comprar gasolina, utiliza para transporte pessoal ou até para transporte urbano. Uber e outros serviços que são impactados, entregas, os motociclistas vão ter prejuízo, porque usam gasolina majoritariamente. Então, é desgaste político para o presidente Lula. Agora, o que o Fernando Haddad causou mais furor no mercado foi o aumento que ele concedeu, esse imposto que foi criado de 9,2%, onerando aí a exportação de óleo cru. Isso aí não foi bem visto, pode impactar tanto a Petrobras quanto outras empresas, principalmente que atuam vendendo óleo do pré-sal. Queria te ouvir também a respeito dessa situação, Vilela, porque a gente tem um levantamento que foi feito na semana passada pela ABICOM, que é a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, que apontou que o preço médio da gasolina praticado internamente pela Petrobras está 6% maior dos valores que são praticados no mercado internacional. E quando a gente fala de diesel, essa defasagem está em 8%, o preço praticado aqui dentro, em relação ao praticado sobre o combustível no mercado internacional, ou seja, há justificativa para que se fizesse esse reajuste que foi anunciado hoje. Queria te ouvir a respeito do timing desse anúncio que foi feito, desses 2 anúncios que foram feitos, e se você concorda que esses reajustes podem sim minimizar o impacto de popularidade no governo, que diz que essa foi uma medida, uma bomba deixada pelo governo federal anterior. Olha, Lívia, uma boa noite a você, boa noite ao Serrão e a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan.
Olha, não foi bomba nenhuma, muito pelo contrário. Nós temos o governo federal que, desde antes de assumir, já teve a possibilidade de rever uma série de elementos para cobrir o déficit público. Tanto nós tivemos a PEC da transição, PEC do fura-teto, enfim, seja a nomenclatura que for dada. Agora, foi tomada a decisão política de, nesse caso, se retomar a cobrança de tributos. Isso foi uma decisão política do governo. Deu sorte que tinha essa gordurinha aí, para usar o exemplo da picanha que o presidente gosta tanto, tinha essa gordurinha aí que ainda poderia fazer um ajuste e não permitir que o preço pesasse tanto no bolso do cidadão. O que não pode ter é esse vício, essa vontade de querer usar politicamente os preços da Petrobras. A Petrobras é uma empresa, embora controlada pelo poder público, mas ela é uma empresa de economia mista, que tem milhares de acionistas. E esses acionistas não podem pagar a conta por eventuais interesses do governo. Se o governo tiver interesse, o governo é que pague a conta. Agora, Serrão, voltando para você, em relação à desoneração de impostos federais sobre o diesel, essa segue mantida, vigente conforme medida provisória aprovada pelo governo, editada pelo governo até o final deste ano, até dezembro de 2023. Dessa forma, será possível controlar o avanço da inflação, já que o diesel é responsável por abastecer os caminhões que fazem o escoamento de tantos setores produtivos nas rodovias brasileiras? Essa é a principal aposta do governo. Não quis mexer no diesel porque, com certeza, além do desgaste político, isso teria efeito direto sobre a inflação, já que o modal brasileiro é rodoviário. Tudo gasta muito diesel, então não tem como. Então, foi melhor essa opção por não aumentar o diesel. Foi uma opção estratégica do governo para não ter desgaste perante a opinião pública e para não reacender um movimento que seria o movimento dos caminhoneiros, que tanto fez oposição ao presidente Lula na campanha eleitoral.